dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web, havendo o quórum regimental e presente a ilustre representante do nosso Ministério Público de Contas do Estado do Acre, declaramos aberta a sessão 1489. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação data da sessão 1488, realizada no dia 19 de maio de 2022. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Então, está aprovada. Registramos aqui a ausência justificada dos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro, Antônio Jorge Malheiro e José Ribamar Trindade de Oliveira. Damos início à sessão. Em razão das ausências justificadas dos conselheiros relatores, retiramos os processos que teriam prosseguimento de julgamento, que é o 137.341, 139.143 e 13.768. Não, é 13.768. É o que vamos retirar de pauta. Passamos ao julgamento dos processos da pauta, retiramos de pauta os processos do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Então, passamos para os processos do conselheiro Antônio Cristóvão. O primeiro é o 141.212. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão de Messias. Obrigado, presidente. Meu bom dia a todos. A nossa procuradora, a doutora Ana Helena, conselheira Dulcineia, conselheira Ana Lu Maria, doutora Cátia, secretária das sessões, doutora Dulce, meu bom dia a todos. Bom dia, presidente, aqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e aqueles que nos ouvem pelo nossa rádio. Cuida os autos da tomada de conta especial instaurada para dar cumprimento ao item 7 do acórdão 12.024, plenário, exarado nos autos do processo 131.947, prestação de conta da Câmara Municipal de Porto Walter, referente ao exercício de 2018, visando apurar os seguintes tópicos. A. Os valores efetivamente pagos a título de subsídios aos vereadores. B. A ausência de comprovação de recolhimento do FGTS. E C. A ausência de contabilização em restos a pagar decorrente do não recolhimento do FGTS. A DAFO, segundo o IGCE, emitiu o relatório técnico de folhas 15 a 17. O seu turno, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou-se as folhas 22 e 23 em pronunciamento da lavra da excelentíssima senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras. Obrigado, conselheiro Cristóvão. Com a palavra, a nobre procuradora Ana Helena. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores. Trata-se de tomadas de contas especial destinada a apurar os valores pagos aos agentes políticos do Poder Legislativo de Porto Walter, a não comprovação de recolhimento de FGTS, bem como a ausência de sua contabilização em restos a pagar no exercício de 2018, conforme o item 7 do Acórdão 12.024 de 2020 do plenário, exarado nos autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Walter do exercício de 2018, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar 38 de 93. A análise técnica procedida verificou que o objeto da tomada de contas em tela foi analisado no processo 140.968, pedido de revisão referente ao processo 131.947, no qual foram afastadas as inconformidades acima relatadas, concluindo pelo arquivamento do processo.
O feito foi encaminhado a este MPC em 20 de outubro de 2021. Do exame dos autos, verifica-se que as impropriedades relacionadas aos valores pagos aos agentes políticos do Poder Legislativo de Porto Walter, no exercício de 2018, e ao FGTS, objeto da tomada de contas sobre o exame, foram afastadas pela área técnica no processo 140.968, que tramitou nesta Corte de Contas. Ante o exposto, tendo em vista a perda de objeto, este MPC acompanha a instrução e opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, o mesmo entendimento do doutor Parquet, já que o processo já foi julgado em dezembro de 21, originando o acordo número 13.101/2021 plenário, que decidiu a unanimidade pelo conhecimento da matéria, recursal e no mérito pelo seu não cumprimento, reformando o acordo 12.024/2020, por considerar regular a prestação de conta da Câmara Municipal de Porto Walter, exercício 2018. Então, senhor presidente, senhoras conselheiras, voto pelo arquivamento dos autos por perda de objeto, mesmo entendimento do doutor Parquet. Meu voto, senhores conselheiros e conselheiras. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o voto, senhor presidente. Bom, então, para completar o quórum, eu acompanho o voto do conselheiro relator. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro Antônio Cristóvão de Messias. O conselheiro permanece com a palavra com o processo 140.623. Obrigado, presidente. Trata os autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rony de Oliveira Firmino, ex-prefeito de Plácido de Castro, em face da decisão plenária contida no acordo 11.661/2019 e no parecer prévio 710/2019, de 19 de dezembro de 2019, proferido nos autos do processo 139.482, referente à tomada de conta da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, exercício orçamentário e financeiro de 2015. A Secretaria das Seções emitiu certidão de folha 9, atestando a tempestividade do recurso de reconsideração. A DAFO, segundo a IGCE, emitiu relatório técnico de folha 11 a 16 dos autos. No seu turno, o Ministério Público, junto a esse tribunal, manifestou-se as folhas 121, a folha 21 a 23 dos autos, em pronunciamento da palavra do excelentíssimo senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras. Obrigado, conselheiro Cristóvão. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito municipal de Plácido de Castro à época, com a finalidade de reformar o acordo 11.661/2019 plenário, que o condenou à devolução da importância de R$ 109.397,52, referente à disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte sem a devida comprovação, multa acessória correspondente a 10% da condenação imposta e lhe aplicou multa-sanção no valor de R$ 7.140 em face da ausência de criação do sistema de controle interno e ausência de informações no portal da transparência. Contudo, o recurso se limitou a comprovar a regularidade referente à devolução imposta, não havendo qualquer justificativa ou argumento quanto à multa-sanção aplicada. A DAF emitiu o relatório técnico de folhas 11 e 16, onde considerou que o gestor conseguiu sanar a irregularidade referente à disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte,
sem a devida comprovação, pugnando pela exclusão dos subitens 1.1 e 1.2 do acórdão recorrido. Recebido presente feito eletronicamente em outubro de 2021. A decisão recorrida aplicou multa ao gestor e ao contador, sendo que apenas o primeiro apresentou peça recursal. Contudo, observa-se que o item sanado nesta fase processual se refere ao subitem contábil, que ensejou a condenação do contador no item 2. Portanto, a este também alcança os efeitos do presente recurso, devendo ser excluída a multa imposta. Desta forma, resta ainda como irregularidade a ausência de criação do sistema de controle interno e a ausência de informações no portal da transparência da Prefeitura. Ante o exposto, este MP de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluído do acórdão recorrido os subitens 1.1, 1.2 e 2, mantendo-se inalterados os demais. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado. Procuradora Ana, com a palavra o conselheiro relator para a pronúncia do seu voto. Senhor presidente, é o mesmo entendimento também do nosso Ministério Público, do seu parecer, da doutora Ana Helena, do parecer aqui, que é do Sérgio Cunha, também excluiu os itens 1.1, 1.2 e o 2 deste acordo, e após pelo arquivamento dos autos, senhor presidente. É meu voto. Obrigado, conselheiro Cristóvão. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Ana Lu. Acompanho o relator, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro relator. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 141.209. Obrigado, presidente. Trata-se o presente processo de inspeção para verificar o cumprimento da transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, de responsabilidade do senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito, registrado e autuado a partir da comunicação interna, número 451 de 2021, emitida pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO. A DAFO, segundo a GSE, emitiu um relatório técnico de folhas 13 a 14, devidamente citado a folha 18 e 21, o responsável apresentou procuração de folha 26 e 27, no entanto, deixou de apresentar defesa, conforme certidão da Secretaria das Seções de folha 23. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou as folhas 26 e 27 dos autos em pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras. Obrigado, conselheiro Cristóvão. Com a palavra a procuradora Ana Helena para a sustentação do seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de inspeção aberta por meio da comunicação interna 451 de 2021, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, para verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares atinentes à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19, no âmbito da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito à época. A análise técnica procedida pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo teve por base um rol de perguntas diretamente relacionadas aos dispositivos da Lei 13.979 de 2020, do Ato Interno TCE-Acre número 01 de 2020 e do item 5 do parecer técnico do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, número 4 de 2020, que compõe o anexo 1 ao presente feito.
De acordo com o método utilizado, a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves alcançou 40 pontos de um máximo de 100 pontos para os cinco itens avaliados, uma vez que não disponibilizou as informações relativas às contratações realizadas durante a pandemia e nem identificou a receita arrecadada no período, com as devidas especificações, embora possua sítio próprio contendo o link da Covid-19. Em face do parcial descumprimento da norma, foi sugerida a audiência do gestor e o retorno dos autos para a conclusão da instrução. Citado para a defesa, o responsável não aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica concluiu pelo parcial desatendimento das normas, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 7 de dezembro de 2021. Do exame do processo, verifica-se que a Prefeitura de Rodrigues Alves não atendeu às exigências legais e regulamentares atinentes à transparência das despesas executadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Devidamente convocado para o contraditório e a ampla defesa, o gestor não compareceu, correndo o processo à revelia. Ante o exposto, este MPC acompanha a proposta de aplicação de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93 e pela notificação à origem para o cumprimento do disposto no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 3.979 de 2020 e do ato normativo TCE-Acre 01 de 2020, sob pena de responsabilidade. Lei Complementar Estadual 38 de 93, artigo 89, 7. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, o conselheiro relator Antônio Cristóvão de Messias. Obrigado, presidente. Eu tenho o mesmo entendimento também da área técnica e do nosso Ministério Público. Então, eu vou direto ao voto. Acompanho as conclusões da DAF e do Ministério Público e voto, primeiro, pela aplicação de multa ao senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito municipal de Rodrigues Alves, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38/93, no valor de R$ 5.000, em razão da ausência de transparência das despesas realizadas no enfrentamento da Covid-19, nos termos da Lei 13.979 de 2020, combinado com o ato administrativo TCE número 01 de 2020, o item 5 do parecer técnico da CNPTC, número 04 de 2020, assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. 2, pela notificação do responsável para que, no prazo de 15 dias, providencie as medidas corretivas que o caso requer, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 39, inciso 7 da Lei Complementar 38 de 93, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, a conselheira Duque. Com o relator, excelência. Conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o voto, senhor presidente. Da mesma forma, eu acompanho o voto do conselheiro relator. E, então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para o processo 141.268. Com a palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Senhor presidente, bom dia a todas, a todos. Quero cumprimentar a todos que estão participando da sessão, como também os que estão nos ouvindo. Senhor presidente, gostaria de pedir inversão. O senhor poderia botar os seus e depois eu voltaria para esse, por gentileza? Pois não, conselheira, sem problema. Passo a palavra agora para o conselheiro Antônio Cristóvão de Messias, para conduzir
a sessão enquanto nós relatamos o nosso processo aqui. Obrigado, presidente Polanco. Seguindo a pauta, agora os processos de Vossa Senhoria e Vossa Excelência da pauta. Começamos com o processo 11 da pauta, que é o processo 139.120, 2020. Com a palavra, Vossa Excelência, presidente. Obrigado. O processo trata com vistas a verificar o cumprimento da resolução TCE 107 de 2016. Aqui é a Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, autuado sob a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pinhaco, prefeito à época. Relatório de análise preliminar da área técnica, da folha 8 a 10, constatou o descumprimento da norma, em razão do não envio das informações, pelo que sugeriu a citação e possível responsabilização. Citação no despacho às folhas 19, em que pese requerimento para dilação de prazo, as folhas 22 e 23, o responsável nada acarreou aos autos. Em relatório conclusivo, a área técnica sugeriu a aplicação de multa, sanção, aqui prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38/93, conforme estabelece o artigo 6º da Resolução TCE 107 de 2016. Pronunciamento ministerial às folhas 38 e 39. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro relator. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pinhaco, prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo, pelo descumprimento da resolução TCE-Acre 107 de 2016, que institui e regulamenta a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, junto aos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a ser apurado anualmente mediante a aplicação de formulário próprio, referente aos exercícios de 2019 e 2020. A análise técnica procedida verificou o não envio dos questionários por parte da Prefeitura de Porto Walter, pelo que sugeriu a citação do responsável para a defesa e, em caso de inércia, a aplicação de multa. Lei Complementar 38 de 93, artigo 89.2, combinado com a Resolução TCE-Acre 107 de 2016, artigo 6º. Convocado para o contraditório, o gestor não aproveitou a oportunidade, apesar de pedido de dilação de prazo que lhe foi deferido. O relatório conclusivo de análise técnica, ante a falta de apresentação de qualquer justificativa, manteve a propositura de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 6º da Resolução 107 de 2016. O processo foi remetido ao MPC em dezembro de 2021. Do exame do processo, verifica-se o descumprimento da referida resolução configurado pela falta de remessa das informações, incorrendo o responsável em conduta passível de multa, conforme o artigo 6º do citado normativo. Devidamente convocado para o contraditório, o gestor nada acarreou aos autos. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 6º da Resolução TCE-Acre 107 de 2016, e pela notificação à origem para cumprimento da norma pertinente, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. A palavra, Sua Excelência, o conselheiro presidente, para o seu voto. Senhor presidente, a nobre procuradora já fez um relato da situação e eu acompanho a aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pinhaco
ex-prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, no valor de R$ 3.570, em face do não envio das informações que compõem o índice de efetividade da gestão municipal do município de Marechal Thaumaturgo, aqui referente ao período de 2019 e 2020, com fundamento no artigo 89, parágrafo 2º inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38, combinado com o artigo 6º da Resolução TCE 107/2016, pela notificação da origem para observar as disposições da Resolução TCE 107/2016, e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, conselheira Dulcinéia Benício. Obrigada, senhor presidente. Eu vou acompanhar o conselheiro relator só falando com ele sobre o valor da multa, porque agora a multa, a mínima, não é mais a multa de 3.570, né? É 5.000, né? Isso, ela tem um novo valor, aí eu consulto o conselheiro relator sobre se ele vai manter esse valor, porque, na verdade, não, esse valor ele não é mais praticado pelo tribunal, né? Agora nós eu acompanho, o conselheira Dulce. Então, vamos estabelecer o valor da multa é R$ 5.000, né? É 5.000 quebradinho. Deixa eu ver aqui. É 5.860. Eu até já mandei no nosso grupo lá, dos conselheiros e procuradores, as multas nos novos valores, tá? A menor é 5.860 e a maior fica em 23.440. Então, o relator arbitra em 5.860, né? Eu acompanho o conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dulce. O nobre relator acompanha em relação à multa. Conselheira Ana Lu Maria. Acompanho também o relator, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o nobre relator. Aprovado por unanimidade os termos de voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137.823. Continua com a palavra, Sua Excelência, o nosso presidente Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu retiro de pauta esse processo. Retirado de pauta o processo 137.823. Passamos ao processo 138.773. Continua com a palavra o conselheiro presidente Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Porto Walter. O exercício aqui orçamentário e financeiro é 2012. A responsabilidade é do senhor José Gadelha das Chagas, prefeito do município de Porto Walter, à época. A área técnica, em sede de relatório técnico preliminar, as folhas 141 a 183, constatou diversas inconsistências sendo mantidas as irregularidades constatadas em relatório conclusivo de análise técnicas da folha 208 a 212. Citados aqui os responsáveis, José Gadelha das Chagas, prefeito à época, e Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora, à época, não apresentaram defesas, aqui conforme certidão 165. Após pronunciamento ministerial, o responsável requereu vista do processo, conforme documentos das folhas 80 a 83, que foi deferido por este relator, encaminhado e-mail pela Secretaria de Sessões no dia 26 de 6 de 2020, folha 92, novamente sem resposta do responsável. O Ministério Público, em novo pronunciamento, as folhas 198 e 220. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se da prestação de contas da Prefeitura de Porto Walter referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor José Gadelha das Chagas, prefeito à época, e da senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora.
A documentação foi encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente em 1º de abril de 2013, em conformidade com a Resolução TCE-Acre 62 de 2008. A instrução inicialmente procedida constatou as seguintes falhas e irregularidades: ausência de informações no rol dos responsáveis, contrariando os artigos 7º e 8º da Resolução TCE-Acre 62 de 2008, ausência das seguintes peças obrigatórias: demonstrativo das concessões e comprovações dos suprimentos de fundos, demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições, concedidos, pagos ou não, quando for o caso, atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, infringência ao anexo 4 da Resolução TCE-Acre 62 de 2008, item 4. Impropriedades contábeis nos anexos da Lei 4.320, constante dos autos, bem como nos anexos 1 e 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, infringência aos artigos 92, 98, 102 a 105 da Lei 4.320/64, bem como as portarias da STN 406 e 407 de 2011. Ausência de parecer do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, artigo 27, parágrafo único da Lei 11.494 de 2007, extrapolação dos limites de despesa com pessoal, contratação de pessoal sem a realização de concurso público, contratação direta sem licitação, pagamento de despesas sem finalidade pública, multas e juros decorrentes de descumprimento da legislação do INSS no montante de R$ 7.870,23. Ressalta-se que o processo 17.310/2013-70, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Porto Valto, exercício de 2012, encontra-se apenso ao presente feito para análise conjunta, conforme despacho à folha 150. Regularmente citados para a defesa, os responsáveis solicitaram prorrogação de prazo por mais 15 dias, todavia não aproveitaram a oportunidade, conforme a certidão de folha 192. O processo foi remetido ao MPC em 9 de abril de 2015, ocasião em que acompanhamos a instrução e opinamos, em sede de parecer prévio, pela reprovação das contas e, em destaque, pela condenação do gestor a devolver aos cofres do município, na forma do artigo 54, caput da Lei Complementar 38 de 93, a quantia de R$ 7.870,23, decorrente do pagamento de multas e juros de infrações à legislação do INSS, acrescida da multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal. Pela aplicação da multa-sanção, prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, ao gestor e à contadora, e pela instauração de tomada de contas especial para levantar o inventário dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual em razão da contratação de pessoal sem a realização de concurso público e, finalmente, pelo desapensamento da prestação de contas do fundo para exame e julgamento em separado, uma vez que a matéria se enquadra no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal de 88. Após esta fase, a relatoria encaminhou o feito à DAFO para fim de análise das contas do Fundo Municipal de Saúde, conforme despacho à folha 198. A instrução procedida, as folhas 200 e 204, reiterou as falhas e inconformidades apontadas, sem, no entanto, examinar a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. O processo foi reencaminhado a este órgão em 10 de abril de 2018, e o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal foi suspenso no intervalo de 30 de abril a 4 de maio por motivo de licença-prêmio da signatária. Atenta às peças constantes do feito, verifica-se que a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde permaneceu sem instrução, limitando-se a análise a informar que o apensamento ocorreu de que a matéria
será abordada com a prestação de contas em conjunto. Ante o exposto, considerando a ausência de elementos novos capazes de afastar as falhas e irregularidades apontadas, este MPC opina pela permanência em sua integralidade das conclusões anteriores, né, que é reprovação das contas, condenação à devolução e multa acessória, remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual, instalação de tomada de contas. Caso o processo apenso continue sem instrução, opinamos pelo seu arquivamento, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal, combinado com o inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. É o pronunciamento, senhor presidente, da minha lavra. Agora, esse pronunciamento de 2018. Tá? Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro presidente Ronald Polanco. Para o seu voto. Senhor presidente, só para confirmar com a conselheira Dulce, aqui tem a despesa de pessoal, ele não cumpriu, eu tinha botado uma multa de 5.800 e... Essa mesmo. 60. É a mesma, né? É a multa mínima, né? Multa mínima. Mas qual foi o período dele de descumprimento? Porque ele não cumpriu os limites de despesa com o pessoal. E como alterou, eu não tenho a informação do valor da multa aqui. O valor mínimo da multa é 5.860, eu sei. 860. Mas a despesa de pessoal sempre tem sido acima. Acima. Aí a média seria 11.720. E a maior, que é a máxima, né, que é 2.000 PFs, seria 23.440. Acho que então, pode ser 11.000. O pessoal ficou 11.720. Isso, 11.720. Então, tudo bem. Analisando os autos, constata-se que foram diversas irregularidades encontradas pela equipe técnica que ensejam a irregularidade das contas conforme o item 14 do relatório conclusivo da área técnica. Bom, a nobre procuradora já listou, mas eu vou novamente aqui destacar, porque foram muitas as situações. Mas o destaque mesmo é para a despesa de pessoal e aquela multa, o não pagamento dos encargos de multa e juros com a Previdência. Mas eu vou listar aqui. A infringência, primeiro, a infringência ao artigo 7º e 8º e no anexo 4º, inciso 12, 13 e 15 da Resolução TCE de 62 de 2008, em razão do não encaminhamento em sua totalidade dos itens obrigatórios, bem como a ausência da LOA e decreto de abertura de crédito adicional do Poder Legislativo. Segundo, infringência ao contido nos artigos 92, 98, 102, 105 da Lei 4.320/64 e portarias da STN 406 e 407, ambas de 20 de junho de 2011, em razão das impropriedades contábeis verificadas em todos os anexos da Lei 4.320/64, incerto nos autos, bem como os anexos 1 e 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Descumprimento aqui do artigo 27, parágrafo único da Lei 11.494/2007, em razão da ausência do parecer do Conselho Municipal, o Fundeb, o da Educação.
Quarto, infringência aqui ao artigo 19, inciso 3, e artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão de descumprimento dos limites de despesa com pessoal. Quinto, infringência aqui ao artigo 37, inciso 2, da Lei da Constituição de 88, combinado com o artigo 2º e 3º da Lei 8.666/93, em razão da contratação de pessoal sem o devido concurso público e sem licitação para as atividades acessórias. O sexto, infringência aqui ao artigo 37, inciso 21 da Constituição de 88, artigo 23 e artigo 2º e 3º, combinado com o artigo 26, parágrafo único da Lei 8.000, da Lei de Licitações, 8.666/93, em razão da contratação direta, sem processo licitatório e sem justificativa para a dispensa de licitação. Sétimo, infringência aqui ao artigo 4º, combinado com o 9º, parágrafo 12, da Lei 4.320/64, em razão da execução de despesas estranhas aqui à competência municipal e desprovida de caráter público, multas e juros decorrentes descumprimento da lei, da legislação do INSS, no montante de R$ 7.870,23. Oitavo, inconformidades apontadas nos demonstrativos contábeis, aqui anexo 12, 13, 14 e 15 da Lei 4.320 e anexo 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme evidenciado nos autos, aqui as folhas 88 a 95 e folha 111, subitem 6.1.2, folha 144, relatório de análise técnica, posto que as justificativas contidas nos autos não são suficientes para sanear as impropriedades verificadas. Bom, aqui eu vou fazer algumas considerações, tendo em vista que não ocorreu a defesa dos responsáveis e ante a ausência de documentos essenciais para a correta análise das contas, em que pese a regular citação, acompanho parcialmente aqui o relatório técnico e o parecer ministerial, exceto quanto à infringência do item 1.7 deste voto, por se tratar de valor de pequena monta, assim como não restou comprovado na instrução que o ex-gestor agiu com dolo, aqui o erro grosseiro, nos termos da lei de introdução às normas do direito brasileiro e seu decreto regulamentador. Vejo que, quanto à irregularidade descrita aqui nesse item, 1.7 deste relatório, a mesma precisa ser analisada sob o prisma da legislação atualmente em vigor, especialmente no que trata aqui a lei já citada, que é a Lei 9.830/2019, especialmente os artigos 22 e 28 da LINDE, que é a Lei de introdução às normas do direito brasileiro e decreto regulamentador, e o artigo 12 do decreto já citado. Aqui eu fiz a transcrição dos decretos, o que nos faz retirar, assim quanto a sugestão da área técnica e do representante do Ministério Público de Contas, relativa à devolução da aplicação de multa ao gestor, entendo ser incabível, tendo em vista que não restaram comprovados atos de má-fé, bem como não foram comprovados um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado obtido.
sequer foram tratados como doloso ou erro grosseiro pelo responsável à época. Por consequência, deixo de propor a irregularidade deste item, ou seja, a área deste item sugerida pela área técnica e pelo nobre representante do Ministério Público de Contas. Então, é um valor de pequena monta, eu não considero que precise ser devolvido. Diante disso, o nosso voto primeiro, nos termos do artigo 51, inciso 3, da Lei Complementar Estadual número 38, pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas do senhor José Gadelha das Chagas, então prefeito do município de Porto Walter, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2012, em face das seguintes irregularidades. Bom, a principal, eu já listei aqui, a principal irregularidade que nós consideramos aqui, primeiro é o não cumprimento aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos seus artigos 19, inciso 3, e artigo 20, também inciso 3, a linha B, em razão do descumprimento da despesa com pessoal. Neste item, nós aplicamos a multa de R$ 11.720. É a multa e pela notificação da origem, para que nas próximas edições da espécie corrija as falhas apontadas na instrução. Pela notificação do senhor José Gadelha das Chagas, prefeito à época dos fatos, e da senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora, do resultado deste julgamento. Pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos à Augusta Câmara Municipal de Porto Walter, para o julgamento final das contas de governo, de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989. E, logo em seguida, pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhor presidente. Senhoras conselheiras. Obrigado, nobre presidente, conselheiro, relator. Em votação, conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro, presidente, a devolução de 7 mil e pouco é pequena monta, não é isso que você... Sim, eu considerei pequena monta, senhor presidente. O tribunal tem concedido. Acompanha Vossa Excelência, aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 138.838, que continua com a palavra a Sua Excelência, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu também retiro de pauta esse processo. Passamos ao processo retirado de pauta o processo 138.839, passamos ao processo 139.407, que continua com a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos da análise de recursos de reconsideração contida, de reconsideração da decisão contida no acórdão 10.171/2017, plenário TCE Acre, exarada nos autos do processo 20.332, prestação de contas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, Funcultura, exercício 2014, em face da reprovação das contas, multa sanção no valor de 3.570, devolução de 46.686 e aplicação de multa acessória de 10% sobre o valor da devolução. Razões recursais, as folhas 1 a 9 e anexo as folhas 10 a 80. Análise técnica, as folhas 88/94. Foi apensado a este feito o processo 139.406,
é o processo físico 24047/2017, pedido de revisão conforme certidão, as folhas 107, parecer ministerial, as folhas 111/113. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto intempestivamente. Só um pouquinho, gente. Intempestivamente pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins, gestora do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, Funcultura, no exercício de 2014, em face do acórdão 10.171/2017 do plenário, ter julgado irregular a prestação de contas do exercício, bem como tê-la condenada a devolver aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 46.686, acrescida de multa acessória no valor de R$ 4.668,60 e de multa sanção no valor de R$ 3.570. Inicialmente, o que se observa dos autos é que a presidência da Corte não realizou a avaliação prévia dos requisitos de admissibilidade do presente recurso, conforme estatui o artigo 161, inciso 1 da Resolução TCE-Acre de 2030, de 1996, verbis. A petição do recorrente poderá ser indeferida in limine, se intempestiva. Na verdade, se feita essa avaliação, à época própria, o recurso deveria ter sido indeferido liminarmente, uma vez que o mesmo é manifestamente intempestivo, consoante certificou a Secretaria das Seções da folha 82. E, não obstante essa omissão, impõe-se ao plenário, nesta ocasião, que reconheça em sede de preliminar aludida intempestividade e, em sua decorrência, não conheça do presente recurso. Não sendo este o entendimento desta egrégia corte, prosseguimos quanto à análise do mérito. Bem analisados pela primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo, foi acostado o relatório técnico de folhas 88 a 94, concluindo que não assiste razão à recorrente, uma vez que os documentos e argumentos juntados aos autos não evidenciam de forma inequívoca um resultado efetivo da execução e fiscalização dos convênios à época. Aduz ainda que a conduta prova que se esperava da gestora quanto à fiscalização e acompanhamento dos convênios 13, 14, 15 e 15 de 2014 está cristalizada nos parágrafos 2º e 3º do Decreto Estadual 3.024 de 2011, que assim dispõe. Parágrafo 2º. Caso não haja regularização no prazo previsto no caput, a concedente 1. Realizará a apuração do dano e 2. Comunicará o fato ao conveniente para que seja ressarcido o valor referente ao dano. Parágrafo 3º. O não atendimento das medidas saneadoras previstas no parágrafo 2º ensejará a instauração de tomada de contas especial. Além disso, quanto às ressalvas do aresto recorrido, ou seja, a ausência de profissional da área de contabilidade e da autorização de acesso aos dados da movimentação bancária, a instrução noticia a ausência de documentação comprobatória dos argumentos aduzidos na peça recursal, o que inviabiliza a sua procedência. Finalmente, observa-se a identidade de argumentos e documentos, tanto no processo recorrido quanto no presente recurso, e no pedido de revisão em apenso, consoante afirmou a primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo, a folha 106 do pedido revisional. A documentação, verbis, a documentação apresentada pela recorrente no pedido de revisão encontra-se nos autos e já foi objeto de análise tanto no processo principal quanto no recurso de reconsideração. Ante o exposto, a GMPC opina quanto à questão de mérito pelo não provimento do recurso, mantendo-se o aresto recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento do procurador João Isidro de Melo Neto, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, conselheiro presidente relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente.
em que pese a natureza intempestiva do recurso, conforme certidão aqui as folhas 81, houve o prosseguimento do feito. Conforme o Acórdão 10.171/2017, do plenário do Tribunal de Contas do Acre, exarada nos autos do processo 20.332, a prestação de contas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura no exercício de 2014. Foi reprovada com fixação de multa-sanção no valor de R$ 3.570, devolução de R$ 46.686 e aplicação de multa acessória de 10% sobre o valor da devolução, em razão da ausência de fiscalização da execução de convênios. Aqui os convênios são de número 13, 14 e 15, todos do ano de 2014. Em suas razões recursais, a folhas 1 a 9 e anexo de 10 a 80, ponderou resumidamente a recorrente. Primeiro, que recorreu às devidas fiscalizações dos convênios 13, 14 e 15 de 2014, comprovou, através de ofícios, requerimentos e pareceres que não permaneceu inerte quanto às fiscalizações dos convênios firmados. Apresentou cópia dos ofícios encaminhados para as prefeituras envolvidas, aqui é a Prefeitura de Plástico de Castro, Capixaba e Mâncio Lima, requerendo as providências cabíveis para as devidas prestações de contas, sendo que somente a Prefeitura de Capixaba não logrou êxito em comprovar a execução efetiva do convênio 14/2014, em que pese o encaminhamento da respectiva prestação de contas, que não foi aprovada pela análise técnica da Fundação Estadual de Cultura. Neste interim, após reiterados requerimentos para correções da prestação de contas, sem êxito, a recorrente ajuizou a ação de prestação de contas número 0704-110-04-2017, que tramita perante a segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco, petição das folhas 4 a 44, cobrando a respectiva prestação de contas aos responsáveis da Prefeitura de Capixaba. Pondera a recorrente que não houve grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial na gestação dos convênios 13, 14 e 15, sendo que a fiscalização estava em andamento ainda, requerendo, ao final, a reconsideração de irregularidade em relação à fiscalização dos convênios retromencionados, bem como do afastamento da condenação da devolução no valor de R$ 46.686 e a multa correspondente acrescida da multa sanção de R$ 3.570. Em relação às ressalvas, alegou que, no bojo dos esclarecimentos do relatório preliminar do processo já citado, aqui ao 20.332, da prestação de contas da Fundação, 2014, encaminhou esclarecimentos sobre a ausência do profissional de contabilidade nos quadros da FEM. Encaminhou cópia do ofício que solicitou o profissional contábil, que foi negado pela Secretaria de Gestão Administrativa, folhas 73 e 74, requerendo, ao final, reconsideração da ressalva apontada. No que concerne à não apresentação de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária da unidade, a recorrente informa que seguiu estritamente o decreto número 2.285, de 17 de abril de 2015,
publicado aqui no Diário Oficial, número 11.536, o qual determinou que o órgão credenciado para enviar e validar os arquivos digitais junto ao TCE, ao Tribunal de Contas, né, era a Secretaria de Estado da Fazenda. Em relatório das páginas 88 a 94, a área técnica refutou os argumentos da recorrente, alegando que a ausência de atitudes mais incisiva em relação à fiscalização dos convênios citados, citando aqui o artigo 45 do Decreto Estadual 3024/2011, no tocante à ausência de profissional de contabilidade, bem como de ausência de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária, também refutou os argumentos da recorrente em face da ausência de documentos. Em pronunciamento ministerial, as folhas 111 a 113, o Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da área técnica pelo não provimento do recurso de reconsideração. De fato, como alegado pela defesa, denota-se da análise da instrução que a responsável à época não se quedou inerte em relação à fiscalização dos convênios. Em relação aqui ao convênio 13/2014, firmado com a Prefeitura de Plástico de Castro, com prazo de prestação de contas até o dia 27 de outubro de 2014, a responsável comprovou que foram tomadas as providências requerentes a prestação de contas. Após esgotar o prazo de prestação de contas, a FEM expediu o ofício número 1135/GEP/FEM em 18 de 11 de 2014, aqui está na folha 15, direcionada à Prefeitura de Plástico de Castro, cobrando a prestação de contas do convênio, sendo encaminhada pela Prefeitura através do ofício número 019/2016, em 7 de março de 2016. Aqui está na folha 20, que, após análise e correções, foi aprovada com ressalva pela FEM, em que pese o prazo de mais de 497 dias entre o prazo limite e o dia efetivo da prestação de contas, não foi constatado prejuízo ao erário pela instrução. O que resta comprovado é a aprovação das contas do Fundo de Cultura Elias Mansur FEM. No tocante ao convênio 14, firmado com a Prefeitura de Capixaba, também não foi verificada a ausência de fiscalização da gestão, como afirmado pela área técnica. A municipalidade apresentou a prestação de contas dentro do prazo limite, conforme o ofício aqui do dia 4 de novembro de 2014, folha 39, e que a análise da mesma pela FEM, pela Fundação de Cultura, constatou que as contas não guardaram conformidade com os padrões exigidos pela Portaria 507/2011, conforme ofício aqui encaminhado no dia 6 de novembro de 2014, está na folha 30, conforme documentos acostados às folhas 30 a 44, foram expedidos ofícios e até publicação do pedido no Diário Oficial do Estado, com o objetivo de obter a prestação de conta corrigida, o que demonstra que não ocorreu a inércia da recorrente. Como não houve êxito no pedido administrativo, a gestão ajuizou, como já citei aqui, na segunda vara da Fazenda Pública, da comarca de Rio Branco, da análise dos autos, tramita-se no Judiciário, como foi constatado, a sentença com data de 27 de 2 de 2019, transitado em julgado no dia 24 de 2019, favorável à FEM, pela condenação do então prefeito de Capixaba
a prestação de contas do convênio no prazo de 15 dias ou a devolução no valor de R$ 15.441, devidamente corrigido. Nos mesmos autos já há requerimento de execução da contenta. Portanto, resta demonstrado ações efetivas da Fundação para ressarcimento no valor do convênio 014/2014. O convênio de Manso Lima, ele restou comprovado que a gestão também não ficou inerte, né? Salienta-se que a devolução dos valores da condenação estaria comprovado em enriquecimento sem causa da Fundação Elias Mansur, em vista que nos convênios 13 e 15 restou comprovada a efetiva execução dos mesmos. E o único que não restou comprovado em sua plenitude foi o 14. A recorrente ajuizou a ação, e, como já foi demonstrado, foi transitado em julgado, favorável aqui à Fundação de Cultura. Portanto, já foi transitado em julgado. Assiste parcialmente razão a recorrente em seus argumentos apresentados em relação às ressalvas apontadas no acordo 10.171/2017, plenário TCEAC. Nesse sentido, portanto, na leitura de todo esse processo, eu voto pelo reconhecimento do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar o acordo 10.171/2017, plenário TCEAC, exarada nos autos do processo FISE 20.332/2015. Prestação de contas aqui da Funcultura, exercício 2014, no sentido de aprová-la com ressalvas, nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38/98, restando como ressalva somente o subitem 3.2 do Acórdão 10.171/2017, não apresentação de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária da unidade da Fundação, pela notificação da recorrente da presente decisão e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente e senhoras conselheiras. Obrigado, nobre conselheiro presidente. Em votação, conselheira Dulcinea Benício. Na íntegra, com o conselheiro relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanha também o relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 140.376. Continua como relator. Só um comentário sobre esses processos de convênio. Nós precisamos acompanhar de perto, informar os gestores sobre os convênios, porque é uma batalha ir atrás desses documentos, recursos. Aqui a gestora da FEM no período viu o trabalho dela para poder fazer a gestão acontecer depois de concluído o seu mandato, né? Ela veio fechar em 2019. É um trabalho... Não é fácil. E, na maioria das vezes, os secretários ou os presidentes das indiretas, eles, na verdade, são demandados a realizar esses convênios pelo mandante máximo, né? O governador. E, muitas vezes, as pessoas e as instituições que recebem esses convênios, esses recursos, que fazem esses convênios, eles não têm a orientação mínima de como conduz, de como se faz o gasto, né, o uso desses recursos públicos. Então, é uma preocupação relevante que nós devemos ter nesse sentido. Né?
Eu acho que o primeiro passo para isso é o que eu levantei até a semana passada, né? A gente não tem notícia desses convênios, porque a gente não está acompanhando. Eu acho que o primeiro passo é que o portal do Licom também pudesse também todos os convênios serem encaminhados. Isso a gente é uma ação preventiva. Porque também, assim, não é porque eles não têm, por exemplo, não têm receber informação, ou não vão receber, ou não vão prestar conta. Né? Porque esse outro que o conselheiro tirou de pauta, esse processo anterior, também é um problema de um convênio gravíssimo. E está rolando, e rolou e ficou tudo enrolado, porque é assim, faltou, não foi cumprido tudo, e também o município perdeu, então é difícil, né? A gente tem que acompanhar. Sacou, e sempre ele faz referência àquela situação da secretária Maria das Graças, tanto que ela sofreu subindo e descendo os rios, fora do mandato, para ir em busca desses recursos. Então, assim, é muito sofrido, no caso dos secretários, ou para quem vinda sendo responsável por por esses recursos, de ele comprovar o uso inadequado de quem recebeu. Né? Pois é. Não, eu também acho que é uma coisa, porque a gente sabe que o dinheiro foi repassado, né? Mas assim, há a obrigatoriedade também da fiscalização, né? Então, assim, que a gente oriente e que a gente faça esse acompanhamento, né? Pelo menos dos mais relevantes. Sim. Bem, passamos ao processo, então, 140-376, com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Ronaldo Polanco, com a palavra. Não é o processo 138.691, senhor presidente? Sim, 38 já foi. Não, agora não, 140. Não. O 15 é que foi agora. Agora é o 16. 138, 691. 691. Ah, é isso mesmo, é o 16 agora, 138.691. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de recurso de reconsideração da decisão contida no Acórdão 10.604/2018, plenário do TCEAC, exarada nos autos do processo 22.105/2016, com anexo 1, prestação de contas no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, exercício 2015, protocolado pelo senhor Mamed Dancar Neto, então diretor-presidente à época dos fatos, em face da decisão desta Corte de Contas, que julgou irregular a prestação de contas de 2015, com aplicação de multa-sanção no valor de 7.140. Em relatório conclusivo, as folhas 67 a 71, a área técnica opinou pelo provimento parcial da medida para alterar a decisão do item 1 do acordo recorrido, para julgar como ressalvas a prestação de contas do Instituto do IDAF, né? Exercício 2015, a responsabilidade do recorrente. Pronunciamento ministerial, a folha 76 a 79. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Mamed Dancar Neto, diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, à época, com a finalidade de reformar o Acórdão 10.604/2018 do plenário, que considerou irregular a prestação de contas do Instituto referente ao exercício de 2015, com aplicação de multa-sanção no valor de R$ 7.140, diante dos seguintes fatos: apresentar restos a pagar sem cobertura financeira, não apresentação do inventário de bens móveis e imóveis no valor de R$ 1.533.929,05 e falha de pequena monta apontada em relação às diárias sem prestação de contas no valor de R$ 4.227. A ADAF emitiu os relatórios técnicos de folhas 38 a 42 e 67 a 71, onde considerou que o gestor conseguiu sanar as irregularidades, tendo comprovado que o IDAF
possuía disponibilidade financeira ao final do exercício suficiente para suportar a inscrição em restos a pagar e que foram dadas baixas nas diárias de acordo com informações prestadas pela Controladoria Geral do Estado. Porém, a regularização das prestações de contas das diárias somente foi efetivada em 2020 e 2021, fora do prazo estabelecido no artigo 9º do parágrafo 3º do Decreto Estadual 6.854, de 2002. Quanto à não apresentação do inventário de bens móveis e imóveis, considerou que ficou estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional no plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais o prazo para a obrigatoriedade dos registros contábeis para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis dos entes estaduais até 1º de janeiro de 2019, e que o Pleno desta Corte tem decidido pela ressalva nos casos de ausência de inventário ou em divergência no patrimônio dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, conforme disposto nos acórdãos 11.767 de 2020, 11.987 de 2020 e 10.914 de 2018, bem como 10.500 de 2017, todos do plenário, dentre outros. Assim, propôs o acolhimento parcial do presente recurso para considerar regular com ressalva as contas ora analisadas, valendo como ressalvas a não apresentação do inventário, considerando estar amparado pelo marco temporal estabelecido pela STN para o ajuste de seus bens móveis e imóveis, bem como pelo entendimento pacificado nesta Corte de Contas e a baixa nas prestações de diárias fora do prazo estabelecido no artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto Estadual 6.854, de 2002, recebido o presente feito em março de 2022. Sanados os pontos que incendiaram a irregularidade das contas e considerando que a entrega do inventário analítico dos bens móveis e imóveis deve ser encaminhada a esta Corte de Contas, mesmo que ainda estivesse dentro do prazo estabelecido pela STN, e que as diárias, embora corrigidas, demoraram mais de 5 anos para serem regularizadas, ratifica-se o posicionamento da área técnica. Ante exposto, este MP de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, considerando regular com ressalva a prestação de contas em tela, valendo como ressalvas a não apresentação do inventário analítico dos bens móveis e imóveis e a baixa nas prestações de contas de diárias, fora do prazo estabelecido no Decreto 6.854, de 2002. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Pode ligar o microfone, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou me estender aqui, porque na leitura do voto, eu acompanho aqui na íntegra as conclusões da área técnica e do Ministério Público de Contas, considerando aqui regular com ressalva a prestação de contas pela notificação do recorrente da presente decisão e pelo arquivamento dos autos, finalmente. É o voto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, conselheira. Em votação, conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Vocês também acompanham o voto. Aprovado por unanimidade dos termos de voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 140.376. Continua com a palavra, sua excelência, conselheiro Ronald Paulão. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2020, de responsabilidade do senhor José Luiz Bondim dos Santos, gestor à época. O nosso corpo técnico emitiu o relatório preliminar
de análise, as folhas 336/355, opinando pela irregularidade das contas e aplicação de multa em face das seguintes ocorrências. A. Omissão do ativo circulante, disponibilidades aqui de caixa, banco conta movimento, subitem 7.1. B. Divergência entre a conta depreciação apresentada no relatório contábil de movimentação de bens móveis e o lançamento registrado no balanço patrimonial da companhia, subitem 7.2. E C. Inércia da companhia de serviços ambientais em razão da não conversão do estoque de ativos de carbono em ativos ambientais. Citações, as folhas 359, o diretor-presidente à época, e as folhas 360, o contador à época. Defesa, as folhas 370 a 385, e anexos de folha 386 a 436. Em relatório técnico conclusivo, os nossos profissionais acataram parcialmente os argumentos da defesa, opinando pelo julgamento da matéria como regular com ressalva, em face de duas inconsistências contábeis. Item 3 do relatório técnico. Pronunciamento ministerial, as folhas 474 a 477. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Nobre procuradora, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Luiz Godin dos Santos, diretor-presidente à época, foi encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente em 3 de maio de 2021, cumprindo a resolução TCE-ACRE 87 de 2013. Relatório técnico preliminar, as folhas 336 a 355. Citação do gestor e do contador, senhor Maurílio da Gama Viga, as folhas 359 e 362, havendo apresentação de defesa conjunta, as folhas 370 a 402 e 404 a 436. Relatório de análise das defesas, as folhas 455 e 469, permanecendo as seguintes inconformidades. 1. Omissão do ativo circulante, disponibilidades, caixa, banco, conta movimento, no valor de R$ 172.416,28, na classificação do plano de contas da companhia, impactando diretamente no resultado das estruturas exigidas pela legislação, infringindo o artigo 176, combinado com o artigo 179, inciso 1 da Lei 6.404 de 76, e divergência entre a conta depreciação apresentada no relatório contábil de movimentação de bens móveis e o lançamento registrado no balanço patrimonial da companhia, impactando no resultado apresentado no valor líquido do relatório contábil de movimentação de bens móveis no relatório de inventário geral agrupado por conta contábil em bens móveis, GRP, em 31 de dezembro de 2020, infringindo o artigo 176, combinado com o artigo 183, inciso 5 da Lei 6.404/76. A DAFO considerou os itens acima como ressalva, porém sugeriu a abertura de processo de monitoramento e notificação da companhia para que, no prazo de 80 dias, apresente plano de ação com todas as fases a serem implementadas, objetivando a realização das negociações dos créditos de carbono e sua conversão em recursos financeiros para o Estado, recebido o presente feito em março de 2022. As inconformidades apontadas se referem a questões contábeis que podem ser corrigidas nas próximas edições da matéria,
não trazendo maiores prejuízos, motivo pelos quais ratifica-se a sugestão de ressalva das contas. Em relação ao crédito de carbono, que poderia gerar até mais de 1 bilhão em recursos financeiros para o Estado, como bem apontou a defesa e que foi aceito pelo auditor, ainda falta finalização sobre a regulamentação internacional, sendo que apenas em setembro de 2020 o Ministério do Meio Ambiente editou a Portaria 518, que instituiu o programa Floresta Mais Carbono. A matéria, além de ser relativamente nova, merece maiores estudos e avaliação periódica por parte desta Corte, tanto pelo tema sempre em voga do cuidado com o meio ambiente, quanto pelos valores envolvidos, que podem gerar altos ganhos para o Estado do Acre. Contudo, considera-se que tal questão está subordinada à estratégia e planejamento institucional que devem ser implantados. Ante exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular, com ressalvas à prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, exercício de 2020, de responsabilidade do senhor José Luiz Godinho dos Santos, diretor-presidente à época, com fulcro no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento do procurador Sérgio Cunha Mendonça, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro relator, para o seu voto. Senhor presidente, obrigado aqui. Da mesma forma que eu quero acompanhar a área técnica, que opinou pelo julgamento da presente prestação de contas, como regular com ressalva, e o Ministério Público de Contas também. Então, considerando aqui regular com ressalva. As ressalvas a nobre procuradora já destacou, então, recomendar para que corrija a origem, né, nas próximas edições da espécie, as ressalvas apontadas acima. Eu destaquei elas aqui. Notificar o responsável do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente. Obrigado, nobre presidente. Em votação, conselheira Dulce Neia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. A presidência também acompanha o nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 131-60, de 2018. Com a palavra, conselheiro presidente Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta os dois processos seguintes da nossa relatoria, o 17 e o 19. O 18 e o 19. Pois não, presidente, será tirado de pauta o processo 131 e 60, 18 da pauta, e o processo 140, 556, 19 da pauta. Encerrado os processos da relatoria do nosso presidente, Ronaldo Polanco, eu agradeço, e retorno os trabalhos ao nosso presidente, Ronaldo Polanco. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, pela condução dos trabalhos. Dando prosseguimento à sessão, concluído o julgamento, não temos expedientes, passamos às comunicações. Senhor presidente, Conselheiro Ronaldo Polanco, tem os processos... O processo número 10, da conselheira Nalu, pediu inversão. Inversão. Passo a palavra à nobre conselheira Nalu Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Obrigada também pela concessão. Queria cumprimentar a todas, a todos, Aninha querida, nosso presidente, nosso conselheiro Cristóvão, nossa conselheira Dulce, a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto pela senhora Mônica Feres Canaã Machado, contra a decisão contida no acordo número 12.743,
de 2021, plenário TCE, onde foi-lhe aplicado multa de 7.140, tendo em vista não ter atendido a solicitação de esclarecimento a essa Corte de Contas. Esse processo ela vem recorrendo, ela em 2 vezes foi citada e não respondeu, e aí teve uma multa. A maioria votou junto com o conselheiro relator José Ribamar Trindade, só quem não acompanhou foi o conselheiro Jorge Malheiro, que optou pela não aplicação de multa. Todos os outros foram a favor da multa, por razão da omissão da gestora não ter respondido às questões aqui colocadas do tribunal, e ela pede a diminuição, inclusive, da multa, porque acha 7 mil e pouco um valor muito alto. O Ministério Público de Contas se manifesta a folha 38, por meio do seu procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira Ana Lu. Com a palavra, a nobre procuradora Ana Helena, para a sustentação do seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pela senhora Mônica Féres Canaã Machado, então secretária do Estado de Saúde, subscrita pelo procurador do Estado, senhor Pedro Augusto França de Macedo, contra o acórdão 12.743/2021 plenário, que lhe aplicou multa de R$ 7.140 pela falta de resposta à cobrança da Corte de esclarecimentos sobre a implantação do sistema ESUS. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 671 e 68 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. As alegações da recorrente para afastar a multa em causa, de que não houve dolo ou má-fé em não atender à solicitação, bem como de que seu sucessor enviou as informações e ainda de que não havia na Secretaria estrutura capaz de alimentar o volume de processos que ali circulavam, não foram acatadas pela instrução, pois sua omissão foi observada no processo por 2 vezes. Já em relação à minoração da pena, a primeira Inspetoria Geral de Controle Externo admitiu os argumentos de razoabilidade, proporcionalidade e posterior atendimento à demanda. Isto posto, concordamos com o conhecimento do pedido e seu provimento parcial para fins de redução da sanção imposta. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Diante do exposto, eu vou direto ao voto, conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito por aceitar parcialmente seu provimento para reduzir a multa aplicada no item 1 do acordo número 12.743/2001, plenário TCE, Acre, para 5.860. Dá conhecimento dessa decisão à recorrente após pelo arquivamento dos autos. É um voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulce. Relatora, só uma dúvida, qual foi a multa anterior dela, conselheira? 7.000... Ah, tá. 7.000 e alguma coisa. Relatora. Ficou a multa 5.860. 5.800. Então, acompanho o voto da conselheira relatora e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Concluído o julgamento, não temos expediente. Não, só é isso mesmo. É isso. Aqui quero registrar, do mesmo modo, e antecipar minhas homenagens aqui, felicitações pelo aniversário da conselheira substituta Maria de Jesus, no próximo sábado, dia 28. Então, passamos às comunicações com a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Da mesma forma, senhor presidente, acompanhar suas felicitações à conselheira substituta, doutora Maria de Jesus,
desejando-lhe saúde e vida longa em abundância. Que ela aproveite essa fase nova junto aos seus amores aí, tudo de bom para ela e sua família. No mais, agradecer a todos que permitiram... Procuradora, também o município, eu esqueci, o município de Manso Lima, né, no dia 30 de... segunda-feira, eu também 45 anos de emancipação, né? Ainda bem que o senhor está com a sua agenda, que a minha hoje, a minha agenda, se eu não olhar na agenda, passa. Então, parabenizar, né, a todos os munícipes, né, desejando que o município se fortaleça e desenvolva cada vez mais para que todos lá possam ter uma melhor qualidade de vida. No mais, agradecer a todos que permitiram que essa sessão fosse realizada, dar bem-vinda à Kátia, que hoje está substituindo a Érica. É bom tê-la aqui, Kátia. E, no mais, desejar um bom dia a todos. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, parabenizar os aniversariantes, né? Teve a doutora Dulce também, aniversariou há pouco, né? Também, meus parabéns, saúde, vida longa. Doutora também Maria de Jesus, né? Próximo sábado, que Deus dê muita saúde e que sempre continue nas orações por nós, nossa deusa. O município de Manso Lima, antigamente, na minha infância, se chamava ainda Japim, era Vila Japim, e lá como Vila Japim, e depois passou a município. Não sou tão velho assim, mas eu já tinha alguns anos que eu lembro bem, quando ele passou a município. Então, parabenizar aquela população querida de lá, vizinha da nossa Cruzeiro do Sul. E mais, agradecer a todos e um bom final de semana para todos nós. Passo a palavra à conselheira Dulce. Obrigada, Excelência. Eu vou aqui aderir a todos os votos, né, ao município, a todos os cidadãos do município de Lima, quanto também a nossa conselheira substituta, Maria de Jesus, desejando a saúde para ela, e agradecer também a todos pelas palavras de carinho, agradecer a todos os servidores que nos auxiliam na prestação desse serviço ainda na forma online, cumprimentar a doutora Kátia, que hoje está conosco, desejar a todos um bom dia. Nada mais. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Senhor presidente, também parabenizar a Maria, que Jesus continue abençoando o seu caminho e seus sonhos, junto com a sua família. Parabenizar os munícipes de Manso Lima. Eu acho lindo Manso Lima, ô cidade bonita. Os jambos mais gostosos do mundo. Não tem jambo, o jambo de Rio Branco não é bom. Jambo gostoso é o jambo de Manso Lima. Inclusive, eu nunca vi um lugar para ter tanta coisa boa. Eu acho que é aquela terra. O mandim, não é mandim, é o piau. O piau, eu não sou muito... Eu sou de pescar, eu não sou muito de comer peixe. Mas o piau mais gostoso da minha vida, que eu já vi, foi dali. Eu nunca vi, são as batatas. Olha, a taioba de lá, tem uma batata roxa de lá, meu Deus do céu. Aqui em Rio Branco, ela além de não ter gosto, ela é melequenta. Lá não, ela é assim, parece uma areinha. Eu não sei, não. Eu acho que aquela terra ali é uma coisa que deveria ser estudada. A pupunha de Rondônia, a pupunha de Rio Branco, não chega nem aos pés da pupunha dali. E o coco? O coco tem uns cocos bem assim que tu tira assim com a mão. Eu sou apaixonada por Manso Lima. Eu acho Manso Lima lindo. Agora o café, né? Agora o café. Olha, eu fiquei com vontade de ir para Manso Lima, da conselheira Alô falar aí, ó. Eu achei lindo, assim tanto. Eu passei. Além da Serra do Divisor, né, Lúcia? Sim, eu estou dizendo assim, eu passei, eu achei o rio maravilhoso. Que rio lindo. Aquele rio Ana, Manso Lima
eu acho assim que deveria ser estudado aquele solo, alguma coisa assim. É impressionante como as coisas dali são gostosas. Eu acho que E tem a ver com a muitas terra. vezes, cruzeiro pega fama, mas, todavia, contudo, com todo respeito ao nosso querido Cristóvão, É isso que eu ia muita dizer, não vai coisa mexer vem com lá de cruzeiro. Mâncio Lima. Vem lá de Mâncio Lima, viu, ô seu Cristóvão? Ô, Nalu, mas tudo isso é tecnologia cruzeirense. Cruzeirense. Para dar esse. A tecnologia é cruzeirense. Realmente. Então, por último, gente, eu queria assim, eu ontem participei de uma coisa que eu queria assim repartir com vocês da alegria. Ontem eu participo, a pedido do Tribunal de Contas do Acre, de 2 comitês. Eu participo do Comitê de Igualdade de Gênero e participo do Comitê de Educação. E esse comitê ontem de educação, eles me escolheram para uma consulta que era sobre a orientação sobre o cumprimento da lei do piso nacional do magistério. O Acre, eu acho que foi um dos primeiros estados a tomar o posicionamento de que, independente da lei de responsabilidade fiscal, teria que ser aplicado o piso. Mas ontem nós tivemos uma outra situação. Era a questão do vencimento base, se deve ser pago de acordo com a portaria número 67 de 2022, que reajusta para R$ 3.845,63. E ontem a gente aprovou por unanimidade, a partir de uma consulta que eu trabalhei essa consulta, e a gente, por unanimidade, a gente aprovou uma recomendação para o Brasil todo. Então, isso é uma coisa tão incrível, porque a ideia é a base, ou seja, lá no Jordão, lá em Mâncio Lima, a base do salário do professor tem que ser 3.845,63. Alguém, Nalu, mas aí tem município que não vai conseguir dar, como questiona a Confederação Nacional dos Municípios. Correto, tranquilo, é só tirar de outras situações, não tem problema. Agora, não dá mais, para pedir sacrifício para professor. Não dá no Brasil para pedir mais sacrifício para professor. Não dá, não dá, é inaceitável. A luta do professor, eu sempre comparo assim, a gente dá um passo para frente e 10 para trás. Não dá mais. Então, a ideia é a gente ficar atento a isso. Infelizmente, não tem poder de lei, assim, a recomendação, os tribunais, eles são autônomos, mas é uma recomendação para todos os tribunais do comitê. Então, fiquei extremamente feliz, queria compartilhar com vocês essa felicidade. É um comitê muito, assim, tem o Terrão, tem o Rodrigo, do Espírito Santo, a conselheira Carolina, lá da Bahia, a Eliana, lá do Espírito Santo, agora o Pelegrino entrou também, o Pelegrino, né, os Pelegrino da Bahia. Então, é bem qualificado esse conselho, esse comitê. Então, queria assim, demonstrar. E ontem, senhor presidente, nós terminamos as oficinas. Ontem nós terminamos com Capixaba, terminamos aquela parte ali, já indo ali para Chapuri. Então, agora nós vamos começar a outra etapa, que vai avaliar, até setembro, nós vamos começar a avaliar como os técnicos nos municípios, as secretarias de educação, os auditores aqui no Acre vão usar este painel, que tem sido um trabalho revolucionário na sua gestão. Então, queria também aproveitar essa oportunidade e parabenizá-lo. A ideia de trazer a doutora Hélida, de São Paulo, é justamente culminar com esse trabalho tão lindo da sua administração. A ideia seria setembro ou novembro,
Ela viria, teria também a participação de Rondônia, porque um quadro como a doutora Hélida era importante que a gente pudesse fazer os dois trabalhos juntos. Já conversei com o conselheiro Paulo, ele aceita sem nenhum tipo de problema. Então, a ideia era combinar esse trabalho das oficinas justamente com o Binho, com a professora Flávia e a doutora Hélida, onde a gente poderia fazer um encontro muito bacana. E seria assim, seria dar um fechamento incrível a esses 2 anos de um trabalho maravilhoso que foi feito na sua gestão, na questão da educação. Então, parabenizar e obrigada a todos. Obrigado, conselheira Ana Lu. Nós vamos convidar realmente a procuradora Hélida para a gente fazer essa discussão. Como está, todos os tribunais de contas eles estão avançando muito, acho que Rondônia é um estado que está assim, dando passos bem largos para ver se evoluir na parte educacional, inclusive com envolvimento direto do Tribunal de Contas. Nós temos muito a aprender. Recentemente, a equipe técnica do Tribunal da área de TI esteve lá e eles estão incorporando já um sistema mais avançado, muito embora o MEC também pegou a estrutura lá da Universidade de Juiz de Fora e disponibilizou para o Estado. Nós precisamos dialogar, como já falei, com o novo secretário para ele adotar, porque continua o sacrifício dos gestores em muitas situações da prestação de contas, daquele recurso que vai para as escolas, da avaliação dos alunos, ainda não é informatizado, sabe? Agora, recentemente, as provas aconteceram, mas não foi registrado num sistema. E tanto o MEC quanto o Tribunal de Contas de Rondônia, e junto com o Estado de Rondônia e de Goiás, já tem um sistema para fazer isso e disponibilizar de forma coletiva, né, para toda a sociedade ficar sabendo onde está a deficiência dos nossos estudantes. Porque hoje fica só restrita aos técnicos da secretaria e de forma manual. Não é fácil, às vezes, uma escola aproveitar a sabedoria de outra, né, a experiência de outra. E é isso que a gente quer fazer de forma cooperada, né, que é o que está fazendo Rondônia. Bom, pessoal, reforçar aqui e parabenizar o município de Manso Lima, que tem... o prefeito lá tem se esforçado muito, estive lá há uns 15 dias atrás, vendo o esforço ali de Manso Lima para melhorar a produtividade da pequena produção e da média produção na parte de café, coco e outros produtos, e inclusive a parte de turismo. Então, parabéns ao povo de Manso Lima por esse esforço. O deputado Jonas lá tem uma área na área do café que ele fez o efeito demonstração lá e contaminou o resto da produção, né, dos produtores, dos pequenos e médios produtores de Manso Lima. Porque o café, eu acho que ele não pega muito para a grande produção, ele é intensivo em mão de obra, na colheita, né? Então, para vocês terem ideia, no dia que eu estava lá, tinha 2 propriedades que estavam colhendo, numa tinha 40 pessoas colhendo, na outra tinha 20. Ou seja, é muita gente, o que dá uma imagem, a gente chega ali na região, todo mundo se movimentando, atividade que faz atividade econômica ali, faz com que o município tenha uma dinâmica totalmente diferente de outras regiões na Amazônia, né? Então, parabenizar lá o povo de Manso Lima.
Bom, não vamos encerrar a sessão, mas eu quero comunicar que, logo em seguida, teremos uma sessão administrativa rápida para ouvi-los e apresentar já a proposta definitiva da alteração das IGCEs, com a sugestão da nobre procuradora, e também outras propostas da alteração do nosso sistema de tramitação eletrônica. Nós vamos adotar o que alguns tribunais estão adotando, um SEI no controle externo. Nós fizemos no controle interno, agora vamos fazer no controle externo. E uma nova proposta sobre as diárias para os servidores do Tribunal de Contas. Então, não havendo mais nada a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.